Bem, só uma curiosidade para quebrar um pouquinho esse clima mórbido da nossa conversa aqui, né. Vamos fazer umas contas aqui? Quero convidar você a fazer algumas contas, porque assim, quanto é que custa a sucessão? E aí eu quero convidar você a pegar um lápis e uma caneta, um lápis, um papel, né, tem que ser a lápis. Pega um lápis, um papel para a gente fazer algumas contas aqui, né. Por quê? Porque o inventário, né, a morte em si, ela tem um custo muito alto, né. E você sabe assim, olha só, o custo de um inventário mais alto que eu já acompanhei, sabe qual foi? O custo mais alto de um inventário foi a destruição de uma família. Eu vou dizer para você, eu não vi só uma família se destruir não, viu. Eu já vi várias famílias se destruírem, porque os sucessores, as pessoas que eram responsáveis, não fizeram um trabalho de sucessão. O custo mais elevado da sucessão é você perder a sua família. É o seu nome ser esquecido. É a sua história ser jogada no lixo e, consequentemente, destruir tudo pelo qual você trabalhou a vida inteira para construir. Mas aí, a boa notícia é que isso só acontece com quem não deixa as suas finanças de forma organizada, e eu vou te ajudar com relação a isso. Então, você pode ficar tranquilo que se você está assistindo esse curso aqui conosco, você vai fazer um bom trabalho e você não vai perder a sua família por causa de inventário. Então, pensa comigo, não seria muito mais prazeroso, muito mais tranquilo você dormir essa noite aqui já sabendo que caso aconteça alguma coisa com você amanhã, seus entes queridos, familiares, enfim, já terão um passo a passo do que fazer sobre a sua sucessão? Eu, por exemplo, sempre que saio de férias, né, eu gosto de parar no meio período do meu dia ali para organizar minhas apólices de seguro, carteiras de investimento, as senhas, acessos, deixo tudo separado, compartilho com uma pessoa próxima da minha confiança e digo para abrir só apenas no dia que eu vier a faltar. É uma forma de eu ficar mais tranquilo. E quando eu saio de férias, então, aí eu fico tranquilo, relaxo, viajo, né, e aproveito bem as férias sabendo que se algo acontecer comigo, aquela pessoa tem acesso a esse tipo de material. E é algo também que eu quero te provocar, que você também pode fazer. Então, vamos lá, vamos começar a fazer algumas contas também agora. Quando a gente fala de sucessão, tem que pegar um lápis e um papel na mão aí. Vamos falar sobre alguns custos, tá? Os custos na sucessão patrimonial são altos, tá bem? E se não forem bem planejados, pode custar mais de 14% dos seus bens, ou seja, 14% de tudo que você construiu, ó, vai embora. E pior, quando se deixa para definir sobre o inventário após a morte, o processo de inventário pode levar muitos anos e durante o período não pode mexer em nenhuma aplicação, a não ser que o juiz deu alvará ali, não pode vender nada, tá? Sem prévia autorização judicial. Veja bem, eu particularmente já acompanho alguns casos de sucessão e tem um que eu tenho acompanhado pessoalmente, ele está acontecendo há mais de 30 anos. Pasmem vocês, mais de 30 anos. Ó, então, por que isso, né? Porque o tempo do inventário ele vai de acordo com o tipo de bens e das pessoas que estão envolvidas no processo. Então, nesse caso desse inventário de mais de 30 anos, por exemplo, que eu estou acompanhando, o pai, que era o patriarca da família, faleceu e ele deixou a esposa e mais 4 filhos. Bem, quando estava finalizando o processo de inventário, um dos filhos faleceu. Esse filho era casado, que tinha mais 3 filhos. E os 3 aqui eram menores. Aí teve que abrir de novo o inventário para poder incluir, né, a esposa e os 3 filhos menores. E quando tem menor ainda é um inventário um pouco mais delicado porque a cônjuge aqui, no caso maior, ela é a que tem que ser a tutora. Se não houver testamento que diga algo contra isso. Bem, passado algum tempo, né, a matriarca veio falecer também. Então teve que redistribuir tudo isso. E cada vez que morre alguém, tem que se reabrir o inventário, faz conta de novo. Então veja só, e depende também do tipo de pessoa que a gente está falando. Se uma pessoa não concorda com a situação, isso pode se estender de uma maneira bizarra. Então veja só, estou compartilhando apenas um caso com você, mas eu tenho tantas histórias que dariam inúmeros vídeos só sobre esse tema. Então, vamos lá, anota agora aí alguns custos que nós temos que pagar ou deixar reservado aí para nossa família no dia que a gente vier a faltar. O primeiro custo ali de dinheiro é o ITCMD, que é o Imposto de Transferências, Causa Mortes e Doação, né?
Este é um imposto que é estadual. Ele é cobrado pelo volume total do seu patrimônio, financeiro ou não. Tanto no caso do seu falecimento, ou também se você fizer uma doação de uma alta quantia em vida. Então, o ITCMD, ele é para isso, ele tem esse imposto. Então, não importa se você deixou uma moto ou um carro, né, ou deixou milhões de reais. Alguém vai ter que pagar para o Estado o imposto da transferência desse recurso, desse bem. Então, eu não sei se de que lugar você está fazendo esse curso, você está assistindo este treinamento, se você está no Brasil ou se você está no exterior. Mas, em São Paulo, onde eu estou agora gravando esse treinamento, o imposto hoje, o ITCMD, é de 4%. Mas, por exemplo, em Manaus, onde eu já trabalhei também, é de apenas 2%. E tem alguns estados, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, esse imposto pode chegar em até 8%. Então, olha só essa conta, faz uma conta comigo. Um inventário de uma casa de 500 mil reais, por exemplo, o pagamento de impostos ele vai variar de 7.500 a 40 mil reais. E eu estou falando só de imposto que você vai dar para o Estado. Grande, um valor grande, né? E uma grande diferença de um lugar para o outro. Então, e aqui, não tem nem choro e nem vela. Você tem que pagar para poder passar para os novos proprietários. Tem uma segunda despesa também aqui, que é o terceiro custo nosso, que é o processo de inventário. O processo de inventário, de acordo com ele é feito por um advogado, né, e a Ordem dos Advogados, a OAB, ela prevê de 2 a 12% do patrimônio da pessoa, dependendo da complexidade do inventário. Então, bora fazer mais uma conta aqui. Considerando aquele mesmo imóvel de 500 mil reais, o custo do processo de inventário vai ficar de entre 10 até 60 mil reais, podendo ainda ser aplicados mais honorários advocatícios, dependendo da complexidade do caso e das pessoas que estão envolvidas. Então, veja só, você não faz ideia, se você nunca fez um processo de inventário, você não faz ideia do que é isso. Pensa em famílias que têm parentes em outros estados, ou até que estão morando em outros países. Primeiro que todo mundo tem que chegar num acordo, né? Segundo, tem que fazer uma procuração, uma papelada, determinar um inventariante. Nossa, é uma burocracia lascada. Então, logo, um patrimônio de 500 mil, uma casa de 500 mil, vai custar por volta de 70 mil reais só para fazer o inventário. Ou seja, na média aí, 14%. Eu pergunto para você, será que a sua família hoje tem 70 mil reais aqui, ó, disponível para fazer essa documentação e liberar os bens para vender, se for o caso, ou para usufruir no nome da pessoa, se for o caso? E se não fizer, a cada ano que passa, esse vai aumentando esse preço também. Então, vou fazer uma conta rápida aqui agora, quero convidar você a fazer a sua conta. Então, vem comigo aqui para a gente fazer uma conta nossa aqui. Então, quanto que você tem de patrimônio no seu nome? Investimento, casa, carro, enfim. Pensa no valor de venda mesmo, rapidinho, e põe no papel. Quanto que você teria de patrimônio hoje? Calcula aí 10% para a gente ajudar na cabeça aqui. Olha lá, Rafael, se tudo deu 300 mil, por exemplo, multiplica isso aí, faz um cálculo de 10%, 300 mil dá 30 mil. Agora, a gente viu que não é 30 mil, né? Não são 10%, são 14. Então, se deu 30 mil reais, metade disso é 15, ou seja, mais ou menos ali, você vai ter que desembolsar uns 45 mil reais só para fazer o inventário, se o seu patrimônio for de 300 mil. Agora, faz as contas, o patrimônio é seu, vai fazendo as contas aí. E aqui, eu não estou nem colocando, né, se caso você é um arrimo de família, se os seus filhos estão na escola, tem uma série de outros fatores que a gente tem que calcular também para fazer um bom planejamento financeiro, principalmente no tocante à sucessão. Então, eu não sei que fase da vida que você está especificamente. Então, você pode até falar assim, não, Rafa, eu tenho só um carro de 50 mil reais, esse carro está financiado. Pois é, esse é um outro problema, né? Porque se esse carro está financiado também, você, além de dar uma despesa para alguém ter que assumir a sua dívida, né, referente ao financiamento, alguém vai ter que pagar esse inventário para você também. Então, olha só como é muito delicado essas informações e a gente está aqui, justamente eu estou aqui, o planejador financeiro está justamente aqui para poder te apoiar.